Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Sejam bem-vindos ao programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, que está começando agora. Te acompanhando estou eu, Natsan Matias, e o pastor Augustus Nicodemos, comentarista do programa e pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Como está, Natsan? Também você, prezado ouvinte, espero que esteja bem. A minha expectativa é que o programa de hoje seja muito abençoado na sua vida. Você já ficou sem o que dizer para pessoas que passam por situações extremamente difíceis? Sabe aqueles momentos em que a gente não consegue medir o grau de dor de alguém que passa por uma situação complicada? De repente você está em casa agora, por exemplo, e ficou sabendo de um parente, um amigo, o esposo, a esposa, o filho, a filha, e de repente tomou conhecimento de que essa pessoa está enfrentando uma enfermidade grave. Alguém que talvez já tenha perdido a esperança. Lá estamos nós, em muitas dessas ocasiões, talvez como a única pessoa com quem a outra quer conversar, mas você não sabe o que dizer. Não sabe se fala, se fica calado. Talvez você esteja numa situação como esta agora, precisando dar um conselho, um conforto, uma palavra de esperança para alguém que passa por uma calamidade pessoal, que enfrenta uma enfermidade física ou psicológica. É sobre isso que vamos falar nesse programa. Pastor Augustus, então, como enfrentar uma situação como esta? O que falar para uma pessoa que está sofrendo? Natsan e queridos ouvintes, com muita frequência a gente se encontra numa situação dessa. As pessoas ao nosso redor sofrem, passam por dificuldades, angústias, contratempos, tribulações, imprevistos. A dor, o sofrimento, eles parecem não escolher ninguém. Ou seja, ninguém está livre. Não há, às vezes, uma lógica de por que aquela pessoa está sofrendo e aquela outra não está. Parece que o mesmo mal que acontece com um pode acontecer com outro, com o sábio, com o não sábio, o rico, o pobre, o iletrado, o preparado, o rico, o que tem menos condição financeira. Ninguém está isento do sofrimento e da dor. O que dizer? Em algumas situações, você já até antecipou, não tem muito o que dizer. É ficar perto, dar um abraço, chorar junto. A Bíblia diz, chorai com os que choram. Foi o que os amigos de Jó fizeram quando chegaram na casa, no que restou da casa daquele servo de Deus e viram a sua desgraça. Ele tinha perdido os filhos, tinha perdido todos os bens e durante umas semanas simplesmente ficaram lá com ele, chorando e compartilhando a sua dor. Orando, intercedendo por aquela pessoa. É isso, em algumas situações, é isso que nós temos que fazer. Sim. Havendo oportunidade, a dor e o sofrimento podem ser usados para nos abençoar e abençoar outras pessoas. Infelizmente, esse ponto vem cada vez mais sendo esquecido por conta das teologias que infestam as igrejas evangélicas e outras igrejas, de que a dor e o sofrimento é alguma coisa que você tem que repelir, que você tem que amarrar, tem que recusar, tem que rejeitar, e como se toda dor e todo sofrimento fosse coisa do diabo mesmo e que Deus não estava naquilo ali, que Deus quer que você seja feliz, satisfeito, alegre, saudável, bonito e rico o tempo todo. E que, inclusive, tratar seria pecado, né? Exatamente. E tal. Exatamente. Exato. Não querem nem que a pessoa se submeta a algum tipo de alívio, né, que provenha das ciências ou, enfim, de outros recursos que tenha. Mas a verdade é que quando você estuda a Bíblia, a revelação de Deus para nós, você vai encontrar que Deus permite a dor e o sofrimento, a maioria das vezes, com objetivos didáticos. Por exemplo, a dor e o sofrimento nos ensinam que nós somos frágeis, que nossa vida é passageira e que tudo isso aqui um dia vai acabar.
e que nós precisamos, e que nós fomos feitos, e nós somos preparados para algo maior. Nosso coração aspira por eternidade. Nosso coração aspira por imortalidade. E nós, às vezes, nos apegamos a esse mundo como se aqui fosse o nosso lugar. A dor e o sofrimento vêm para nos incomodar, para dizer que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos de passagem aqui, que Deus tem algo muito maior e muito melhor reservado para nós. A dor faz parte da realidade de um mundo caído, um mundo marcado pelo pecado, um mundo marcado pela desobediência a Deus, e é o resultado, via de regra, das nossas transgressões e das transgressões dos outros. Então, a dor e o sofrimento, de acordo com a Bíblia, eles funcionam como uma espécie de lembrança de que aqui não é o nosso lugar. A Bíblia fala do novo céu e da nova terra, a Bíblia fala da nova humanidade, do mundo novo que Deus está criando em Cristo Jesus, um lugar onde não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá mais sofrimento. Então, eu penso que uma das coisas que nós podemos dizer a quem está sofrendo, havendo a oportunidade, é falar a respeito da dor como nos apontando ou nos falando na necessidade de esperança que Deus coloca diante de nós na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que quem cresce nele tem a vida eterna. Quem cresce que ele veio de Deus, que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, já tem a vida eterna. Por vida eterna, ele se refere não somente a um relacionamento com ele que começa aqui, mas que continua a eternidade afora, marcado pela imortalidade, pela não corrupção dos nossos corpos, pela ausência da morte, da dor e da doença, pleno de felicidade juntamente com outras pessoas. Então essa é a esperança do cristão, é isso que o consola. É fácil consolar, Natsan? É fácil dizer isso para quem tem confiança em Jesus Cristo, para quem é cristão de fato, para quem já colocou a sua esperança em Jesus Cristo. É só lembrar a esta pessoa aquilo que Cristo prometeu. Certamente. Então, outra coisa que nós podemos dizer, se nós tivermos oportunidade, é que a dor, ela não somente existe para nos lembrar daquilo que Deus preparou para os que são seus, mas ela funciona como uma espécie de corretivo, como uma espécie de instrução da parte de Deus para nos ajudar a ser melhores. Eu digo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou muito impaciente, eu sou destemperado, me torno irritado e raivoso com muita facilidade, às vezes Deus permite circunstâncias em que eu fique frustrado para que eu aprenda a exercer a paciência. A questão didática. É a questão didática do sofrimento. O sofrimento, ele ensina a construir caráter cristão. É quando eu estou sofrendo que eu aprendo a orar, que eu aprendo a esperar, que eu aprendo a sofrer resignado diante de Deus, que eu vejo o valor da paz, da alegria e da saúde, coisa que geralmente eu não lembro quando as coisas vão bem. E aí eu me lembro de agradecer a Deus. Então Deus usa a dor e o sofrimento para construir caráter na vida da pessoa. Então se você está lidando com alguém que está sofrendo, de repente você pode dizer àquela pessoa, não quero minimizar o seu sofrimento, não quero ser insensível, mas talvez seja uma boa oportunidade para você refletir sobre sua vida. Por que esse sofrimento veio? Por que ele bateu na sua porta? Porque, Natsan, boa parte do nosso sofrimento é resultado de erros nossos, de decisões erradas que nós fizemos, de escolhas que não deveriam ter sido feitas. E quando as consequências chegam, é bom lembrar e aprender, não desperdiçar a dor e não desperdiçar o sofrimento. É claro que algum sofrimento do tipo uma doença degenerativa, o câncer, não é o resultado direto de algum erro que nós cometemos, alguma falha moral. Ainda assim, serve para nos lembrar de quem nós somos e do quanto nós precisamos de Deus. Agora, tem uma outra coisa, Natsan, que pode ser dito para quem está sofrendo, que é o seguinte: uma pessoa que sofre e que passa pelo sofrimento, que venceu o sofrimento, que não se deixou abater, que manteve a alegria, que manteve a confiança em Deus durante o sofrimento, é uma pessoa que vai ter condição de ensinar outras. E como nós precisamos de pessoas assim? De fato. De fato, né? De pessoas que passaram pela dor, experimentaram a doença e que agora elas podem, com autoridade, chegar para quem está sofrendo e dizer: eu passei por isso, eu já passei por essa situação. Já atravessei o vale da sombra da morte, já passei por dias maus, por tempestades na minha vida, Deus segurou a minha mão, eu atravessei e finalmente estou aqui e posso te trazer uma palavra de esperança.
Mas a última coisa que eu queria mencionar, Natsa, diante da tua pergunta, o que é que a gente diz para quem está sofrendo, eu diria que se você tiver a oportunidade e que aquele querido, aquela pessoa que está sofrendo, ela ainda não entendeu o Evangelho, é uma boa ocasião para isso. Falar do sofrimento que Jesus Cristo experimentou na cruz em nosso lugar. Ninguém sofreu mais do que ele. A gente pode perguntar assim, mas em que sentido? Não foi na questão do sofrimento físico. Jesus Cristo era o inocente e imaculado Filho de Deus. Na cruz, ele experimentou o nosso pecado, a angústia do pecado, a tortura mental e espiritual que o pecado traz e que ele nunca havia provado, porque era inocente, Filho de Deus e sem pecado. Ali ele sofreu literalmente um inferno por nós. Ele sabe o que é sofrer. É esse Cristo que morreu e que ressuscitou, que é o nosso consolo, o nosso conforto na hora do sofrimento. E o sofrimento dele foi para que nós tivéssemos perdão de pecados e para que nós pudéssemos um dia nos livrar da dor que o pecado nos causa e viver em paz e em alegria com Deus a eternidade afora. São estas coisas que eu acho que nós podemos dizer. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3212-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Natsa Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.